Vamos ver agora a associação de componentes no circuito. Vamos trabalhar com resistores, mas essa associação, essa ideia de associação vale também para fontes e para outros componentes. Então, quando eu tenho um equipamento, imagina o equipamento X, a caixinha fechada, ele sempre tem dois terminais, né? Tirando o transistor, outros componentes de eletrônica, mas os básicos têm dois terminais. Se você tiver os dois equipamentos aqui, vou mostrar ele de duas formas. E aqui, mais dois. Se eu quiser fazer uma ligação em série, eu faço o que? Ligo esse com esse aqui e tenho agora o equivalente a um super equipamento em série. Isso vale para 2, para 3, para 4. Sempre que eu ligar um depois do outro, é considerado série. E em paralelo, que a gente vai ver no slide seguinte, mas vamos na ordem aqui, mas só para dar essa ideia de introdução, eu pego e ligo os terminais do mesmo braço. Entendeu? Liguei esquerda com esquerda aqui, direita com direita. E tiro daqui os terminais. Então aqui eu tenho uma super ligação em paralelo. Continuo aqui com os dois terminais, mas dentro estão interligados. Então, vendo essa ideia de série e paralelo, vamos agora para o circuito. No circuito em série, eu tenho algumas características específicas. Estão vendo que o resistor está ligado no fim de um para o começo do outro, né? Aí esse aqui é o começo desse, vai para o fim desse, vai para o outro e volta para a fonte. Nesse tipo de circuito, a corrente sai daqui da fonte, percorre todos eles, ó, percorre todos os componentes e volta para a fonte. Eu só tenho uma corrente, mesmo tendo identificado aqui a corrente do resistor 1, corrente do resistor 2, corrente do resistor 3, eu tenho uma única corrente que circula todos os componentes. E é dada por essa fórmula aqui, ó. Corrente total, a gente chama muitas vezes assim, ou corrente do circuito, ela é a mesma coisa que a corrente 1, que é a mesma que a corrente 2, que é o mesmo que a corrente 3. Então quer dizer que se eu calcular a corrente nesse aqui, eu já sei que é a mesma daqui, que é a mesma daqui, que é a mesma total. Não preciso fazer o cálculo de todas elas, só se eu quiser comparar. Já nesse circuito, se eu quiser simplificar ele e transformar ele nesse circuito aqui, transformar esses três resistores num resistor só, chamado de resistor equivalente. Como é que eu faço para saber quem é esse resistor equivalente? Ou resistor total? Faço através dessa fórmula. Num circuito em série, é só eu fazer a soma. Somo R1 mais R2 mais R3 e tenho um resistor total. E com isso eu posso fazer o cálculo aqui que eu tenho o valor da corrente. A corrente total, que é a mesma coisa que a corrente individual. E o valor da tensão no circuito, ela se dilui ao passar do circuito. Então, se eu quiser saber qual é o valor da fonte, digamos que eu dei para vocês V1 é igual a 2 volts, V2 é igual a 3 volts e V3 é igual a 5 volts. Eu quero saber quais são os valores, qual é o valor dessa fonte total. Eu sei que ela tem um valor que quando passou aqui deixou 2, passou aqui deixou mais 3, passou aqui deixou 5. Quando chega aqui a corrente, não tem mais tensão nenhuma. Então, para eu encontrar esse valor total, aí só para esse exemplo que eu fiz, vai ser 2 mais 3 mais 5, que dá 10 volts. Esse vai ser o valor da minha fonte. O valor do V total vai ser 10 volts. Então, é muito fácil encontrar o valor dessas quedas de tensões. Se eu chegar para você e dizer, eu tenho um circuito com 3 resistores, a queda de tensão em um deles é 2, a queda de tensão no outro é 5, e o valor da fonte é 10 volts. Qual o valor da queda de tensão no outro? É o que estiver faltando. É os 3 volts. Sempre eu tenho que somar aqui. Nem pode dar a mais essa soma, nem a menos, né? Porque não pode ter essa perda. A gente trabalha sempre com circuitos ideais. Esse é o conceito de circuitos em série.
Então, para encontrar a tensão em um determinado resistor, se eu tiver a corrente, que eu falei que tanto pode ser a corrente em qualquer um deles, como a corrente total, que isso é tudo igual, e tiver o valor de um dos resistores, eu tenho a tensão em cima dele, né? E também, se eu tiver o valor da tensão e o valor da corrente, eu encontro o valor da resistência, né? Então, aquela lei de Ohm se aplica para aqui. Eu quero saber qual a tensão no em V1. Eu tenho a corrente que passa nesse resistor, que é uma só, e tenho o valor do resistor. Mas se eu não tiver o valor do resistor, então eu também posso fazer assim: R é igual a V sobre I. Mas no caso o que eu quero não é o valor do resistor, eu quero saber qual é a corrente. Mas eu já sei qual é a queda de tensão e qual é o valor da fonte. Aí já tenho que manipular várias fórmulas. Mas sempre que eu tiver aqui, encontrar o valor do resistor, eu pego a tensão em 1, lembrando que isso aqui não é a tensão total, é a tensão em 1, e divido pela corrente. Esse aqui pode ser a corrente total, porque a corrente em 1 e a corrente total é a mesma coisa. Se eu quiser saber qual é o valor dessa corrente, tendo as outras funções, então eu posso pegar aqui, corrente total, sem ter que calcular todo o circuito. Se eu tiver o valor da tensão só do 1 e o valor de R1, também encontro o valor dessa corrente total. Então tenho essas formas aqui de calcular, que vale também para essa questão e para essa. Isso pode ter 4, 5, 10, 20, 50 resistores, você só aumenta aqui. V50 vai ser igual a I vezes R50. E nunca se esquecendo que a soma das tensões, né? Soma das tensões tem que dar o valor da tensão total. Outro detalhe sobre a polaridade é que se eu tenho mais, né? Até fala aqui no resistor, aonde a corrente entra, né? A corrente entrou aqui, onde a corrente entra, eu vou ter o sinal do mais. A corrente passou, chegou aqui, onde ela entra, eu tenho o sinal do mais. Vem, chega aqui. Ela entrou nesse resistor, eu tenho o sinal do mais. E onde a corrente sai, é o sinal do menos. Dando continuidade às ligações, a outra ligação que eu falei foi a paralelo. Então, na ligação em paralelo, qual a característica que eu tenho? Todos os terminais dos componentes estão ligados aqui, no mesmo conjunto. Então, o valor que eu tiver de tensão aqui, digamos, se eu tiver aqui 20 volts, vai ter 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. É um fio só, não tem queda de tensão no fio, só vai ter queda depois que passar no resistor. Do jeito que esse ponto aqui, que a gente chama de GND, usa essa simbologia, chama de GND, que vem do inglês, ground, chama também de terra, chama também de referência, chama também de 0 volts. Tudo isso aqui é nome para esse terminal. Então vai ser 0 aqui, vai ser 0 aqui também, vai ser 0 aqui e aqui. Todos esses valores são 0. Então a característica principal desse circuito é essa, que a tensão que eu tenho na fonte é a mesma em cada um desses resistores. Ela não muda. Mas o que é que muda? Antes era a corrente que era igual. Nesse aqui muda a corrente. Essa corrente aqui, I1, vai depender do valor do resistor, né? Esse valor aqui é igual para todos eles, que é a tensão. Mas essa corrente vai estar ligada com o valor do resistor. Assim como essa aqui também vai depender do valor do resistor. E como é que eu calculo a corrente total? Você imagina que a corrente ela sai daqui, desse ponto. Segue aqui. Uma parte entra aqui, mas outra parte dela se desvia, vem para cá. Entra aqui. E outra parte ainda se desvia e vem para cá. Aqui embaixo você vai ter essa corrente única passando, chegando aqui. Mas também tem outra corrente chegando. Então aqui são duas correntes que junta com essa outra. Então aqui serão as três correntes que vão se juntar. Então, para eu encontrar a corrente total, eu tenho que encontrar essas aqui primeiro. I1, I2 e I3 por causa do circuito. E faço assim. A corrente total é a soma das correntes, né? E aqui até mostrei, né, que para encontrar a corrente em cada um dos componentes é só dividir o valor da tensão
que esse aqui é o mesmo. Para todo o circuito. E esse aqui vai depender do valor do resistor. Então esses aqui vão estar variando de acordo com o caminho da corrente. E para encontrar o valor do resistor equivalente ao circuito paralelo, já tenho uma fórmula um pouquinho mais complexa. Lá no série era simples, né? Para encontrar o resistor equivalente no série, era só somar, né? R1 mais R2 mais R3, por aí vai. Já no paralelo, eu tenho uma fórmula geral. A fórmula geral é essa aqui. Vou até escrever ela de um jeito mais fácil, mais visível, né? Que eu posso dizer que é assim, ó. 1 sobre RT, que é o resistor total, é igual a 1 sobre R1, mais, isso aqui dá para fazer com N resistores, né? Sobre R3 e por aí vai. Ou, se eu preferir, ainda tem ela, utilizando um pouquinho mais de matemática, chamada assim, ó. RT é igual a 1 sobre R1, mas aí eu tenho que lembrar de usar parênteses, saber usar a calculadora bem direitinho para fazer esse cálculo, que a chance de errar aqui é maior. E eu boto aqui, isso tudo elevado a menos 1, que é o inverso desse aqui, né? Eu inverti esse 1 sobre RT, ele virou RT. Então, se eu invertir ele de um lado, tem que invertir também essa turminha daqui. E na hora que eu inverto ela, é a mesma coisa de pegar isso aqui tudo e botar R1. Ou elevado a menos 1. Então, fiz a soma dos resistores invertido e elevei a menos 1, tem o valor do equivalente. Então, parece um cálculo muito complexo para fazer com N resistores. Para eu fazer só com 2 resistores, que é o caso desse aqui, eu simplifico um pouquinho mais. Eu posso fazer por essa fórmula aqui, que essa aqui é a forma geral, né? Sempre vai dar certo, mas tem essa forma simplificada. Eu posso pegar aqui o valor de R1, vamos fazer aqui para esse exemplo, né? 18. O valor equivalente vai ser 18 vezes 6 dividido por 18 mais 6. Transformei toda essa soma de frações e inverso num produto pela soma. Mas lembrando que isso aqui é simplificado e só vale quando eu tenho 2 resistores. Claro que eu posso pegar essa aqui e fazer esse com esse e transformar esse circuito nesse aqui, ó. Um de 8 ohms e o outro resistor ser o resultado desses dois. Então eu volto a ter 2. Então eu faço em 2 cálculos. 16 com 32, depois 8 com o resultado disso aqui. Mas essa forma aqui é aplicada mais para 2 resistores. Com isso aqui eu tenho o valor desse resistor equivalente. E ainda tem uma forma super simplificada, que é essa aqui, mas só é válida quando todos os resistores forem iguais. Todos os resistores forem iguais, eu posso fazer essa aqui. Digamos que eu tenho... vou botar aqui 4 resistores em paralelo. Quero saber qual o resistor equivalente disso aqui. E sei que todos são de 40 ohms. Então qual o resistor equivalente? Eu pego aqui, ó. RT é igual. Todos são de 40. Tem que ter certeza que todos são o mesmo valor. Bota aqui 40 sobre quantos resistores eu tenho? 1, 2, 3, 4. Isso aqui não é o valor da resistência, né? É o número do resistor. Então eu tenho 4 resistores, divido aqui, tudo isso aqui por 4. Sei que o equivalente daqui vai ser 10 ohms. Tá? Só para a resposta aqui para vocês quando fizerem esse cálculo. Essa aqui, 18 vezes 6, vai dar 108. E 18 mais 6 vai dar 24. Então, o resistor equivalente desse caso aqui vai ser 108 dividido por 24, que vai dar 4,5 ohms. Uma característica interessante que serve até para vocês corrigirem,
Sempre que eu tiver resistores em paralelo, o valor, a resposta do equivalente deles vai ser menor, sempre vai ser menor que o menor deles. Se o menor aqui fosse 3, esse valor aqui tinha que dar menor do que 3. Se o menor aqui fosse 1, esse valor tinha que dar menor que 1. Vou fazer essa conta agora para esse outro aqui, para os 3 resistores, utilizando a fórmula geral. Ele vai ficar aqui, ó. 1 sobre resistor total igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 32. 1 sobre resistor total vai ser igual a... Isso aqui eu simplifico tudo para 32, que é o maior. Fiz de propósito, escolhi valores todos múltiplos, né? Então 32 dividido por 8 vai dar 4. Mais 32 por 16 dá 2 e 32 por 32 dá 1. Então a resposta daqui, deixa eu apagar aqui para ganhar um pouquinho de espaço, né? A resposta daqui vai ser 1 sobre RT, daqui não, vai ser igual a 4, 5, 6, 7 sobre 32. Mas isso não é o valor do resistor total, o valor vai ser o inverso. Então eu pego isso aqui, jogo para cá, isso aqui jogo para cá, isso jogo para cá, vai ficar assim. RT é igual a 32 sobre 7. Então é só resolver esse valor aqui, que tem o valor em ohms desse resistor. Então é um pouquinho mais complexo essa conta, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças não. E além da associação série e paralelo, tem também a associação mista. Então a associação mista é como essa aqui de baixo, que eu tenho diversos valores e tenho que descobrir, para poder encontrar um equivalente, quem é quem nesse jogo, e simplificando. Então primeiro eu encontrei esse aqui, sei que esses dois aqui estão em série. Eu sei que esses 4 aqui estão em paralelo. Esses dois aqui de baixo, série também. Esses dois aqui em paralelo. Então posso pegar aqui e ir simplificando o circuito. Desenho, escrevo esse aqui, vou chamar isso aqui de P1 e boto aqui P1. Resistor P1. Aqui eu tenho esses dois em paralelo, só que eu já usei um paralelo, vou chamar ele de P2. Então pega isso aqui, troco por esse resistor P2. Esse aqui são esses dois em série, estão ligados, então eu sempre tenho que ver o ponto que ele está ligado. Transforma aqui no resistor. Esses dois em série vai ser aqui, ó, resistor S1, vou chamar ele de S1. E por último, esses dois de baixo. Então jogo ele aqui, vou chamar de resistor S2. E encontrei um circuito mais simples, mas ainda é misto. Ainda é misto. Porque eu tenho esses dois paralelos e esses dois aqui sozinho. Então tem que ir para outro passo de simplificação. Transformar esses dois aqui em um e finalmente ter esses 3 resistores. Aí aqui é só um série, é só somar os 3. Esse valor vem para cá, esse para cá e o resultado desses dois para cá. Soma os 3 e encontra a resposta. No próximo slide aqui eu tenho mostrando passo a passo, né? Transformei essa turma aqui, esses dois, nesse. Transformei esses dois aqui nesse. Esses dois aqui nesse outro. E esses dois de baixo nesse aqui. Passo a passo, mostrando como é que eu faço o cálculo. Mas eu só posso simplificar quando eu souber que aquele circuito é só série ou só paralelo. Na sequência, peguei, como eu falei lá a vocês, transformei esses dois aqui nesse, repeti esse e esse de baixo. E no final, tendo esses 3, é só somar, encontrei um resistor equivalente final.
pouquinho mais complicada, mas às vezes a gente precisa saber resolver circuitos mistos também. Então, encerrando aqui a nossa parte da eletricidade, vou falar para vocês um pouquinho de fonte de alimentação e algumas características específicas, né? Falo para vocês o que é célula voltaica, né? Que é uma combinação de materiais que transforma energia química em elétrica, muito utilizada em pilhas e baterias. Uma característica dessas células é que ela vai ter sempre uma polaridade, né? Tem um polo positivo e um polo negativo. A bateria também tem polo positivo e negativo, N outros, né? As pilhas também, positivo e negativo. E eu posso associar essas pilhas e baterias também em série ou em paralelo. Sempre que eu associo em série, eu somo as tensões. Então imagine que eu tenho aqui 4 pilhas de 1,5 volts, eu vou ter uma tensão total de, eu tenho 4 unidades, 4 vezes 1,5. Então a tensão total desse conjunto, dessa associação, vai ser 6 volts. Posso dizer aqui que ela é dessa simbologia, que é a que eu uso mais, mas a simbologia mais usual é essa aqui, e só boto o valor da tensão embaixo. Associou as baterias em série é para obter maior tensão. Digamos se eu tenho lá uma bateria de carro, 12 volts. Só que o que eu quero não é 12 volts, é 24 volts, por exemplo, muito usado em caminhão. Então eu boto 2 de 12 volts. Isso aqui, esse conjunto, vai ser equivalente a uma bateria de 24 volts. Lembrando que a polaridade tem que estar sempre no mesmo sentido. Mais com menos, mais com menos, mais com menos. E um mais só para o final e outro menos para o final. Se eu inverter uma delas, essa que tiver invertida vai estar subtraindo, né? Então aqui, se eu tenho mais aqui, o mais vem para cá, e esse menos, que era aqui e aqui, vem para cá. Digamos se eu pegasse uma pilhazinha aqui e botasse mais, menos. Outra aqui, mais, menos. E uma dessas eu botasse invertida, menos e mais. Todas de 1,5 ia ficar assim: 1,5 mais 1,5 menos 1,5. Então a tensão vai ser como se essa pilha aqui anulasse essa. Essas duas pilhas aqui ia estar só de gaiata. A tensão total desse circuito, né, com duas, uma polaridade para um lado e a outra com a polaridade invertida, ia ser só 1,5 volts. Já a associação em paralelo de baterias, eu mantenho a mesma tensão. E uma característica importante é que eu tenha a mesma tensão em todas elas, né? Esse tipo de ligação é bom que as baterias estejam todas novas. Eu vou fazer aqui e vou usar uma nova, uma velha. Pode acontecer de uma delas, em vez de estar fornecendo corrente, se ela tiver velha, ela pode estar consumindo. Isso aqui vai fazer com que ela estoure, vaze, depende do modelo da pilha, mas isso não é bom. Então, quando for fazer ligação em paralelo, garantir que todas elas estão no mesmo nível de tensão, tem a mesma idade. E para que eu faço essa ligação em paralelo? Quando eu quero mais corrente. Imagina aqui que cada um oferece aqui 0,5 ampere. No final eu vou ter uma super pilha de 1,5 volts, mas com uma capacidade de corrente somada. Eu vou ter a corrente total capaz de fornecer, né? Que a corrente, claro, vai depender do valor do resistor, mas eu não sei ainda qual é o valor do resistor, mas a capacidade de fornecer corrente vai ser a soma. 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5, que nesse caso vai dar 2 amperes para esse conjunto aqui. Então isso também vale para bateria de carro. Digamos eu tenho um caminhão que precisa de uma bateria de... Eu acho que acontecia isso com uma caminhonete que meu pai tinha. Ela tinha 12 volts e 60 amperes cada bateria. Só que a picape ela precisava de uma corrente maior, então você ligava em paralelo. E eu lembro que sempre que a gente trocava a bateria, trocava as duas. Não adiantava deixar uma velha lá não, que a velha estragava a nova.
Então, nessa ligação aqui, é como se eu tivesse uma bateria 12 volts, só que uma capacidade de corrente de 120 amperes. Eu tenho essa capacidade aqui somada.